Boa noite, que a paz de Jesus esteja com todos nós, encarnados, e também com os nossos irmãos desencarnados. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui. Tivemos alguns contratempos com a transmissão, mas agora nós vamos realizar a tarefa, e dessa vez vai dar certo. Então, vamos iniciar aqui. Deixa eu tirar essa bolinha aqui que está me atrapalhando. Já estou vendo lá a Daiane. Elevando o nosso pensamento a Jesus. Agradecendo muito por esse momento, por nós podermos estar aqui conversando sobre o Evangelho de Jesus. Esta maravilha que chegou até nós através do Cristo, de Deus e desta pleiade de espíritos que abraçaram a Terra, para que nela nós pudéssemos crescer em espírito. Jesus querido, abençoa todas as pessoas desse planeta, em cada espaço, onde houver um ser respirando, precisando do teu amparo, das tuas bênçãos, de tua luz, para que a Terra se transforme em lugares bem melhor. Que seja esta terra abençoada um espaço de amor, de compreensão, de descobertas positivas para todos nós. E hoje a nossa tarefa aqui é fazermos o nosso Evangelho. E seguindo já o roteiro, nós vamos continuar no capítulo 1, nos itens de 5 a 7. O capítulo 1 é Não Vim Destruir a Lei. Então nós vamos ler o capítulo para que a gente possa depois conversar um pouquinho sobre. No final, se alguém quiser já ir deixando sua aguinha por aí, para que a gente possa pedir a magnetização, os fluidos de paz, de amor, de saúde física, saúde espiritual, podem ficar bem à vontade. Mas que desde já nós possamos entender que esse momento é um momento com Jesus. E se é um momento com Jesus, é um momento muito especial de nossas vidas. Vamos à nossa leitura? O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio das provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos que até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que me perdi um pouquinho aqui. Ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo.
O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, e sim pelos espíritos, que são as vozes do céu. Em todos os pontos da Terra, como concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, e cada vez quais traz o tributo de suas luzes aos homens para lhes mostrar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Assim, como o Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Então, o Espiritismo veio para levantar o véu e nos esclarecer o porquê das coisas, de forma inconteste, irrecusável. A fé raciocinada. Nós passamos a acreditar sabendo por que nós estamos acreditando. Nós passamos a compreender a justiça divina, as nossas provas, as expiações, as dificuldades de uns, as diversidades de carismas, o processo social, que se nós formos olhar de forma grosseira, né, com os nossos olhos aqui, que ainda interpretam de forma muito rudimentar, não teríamos como aceitar que alguém morasse tão bem, enquanto que outros não têm nem casa para morar, né? Que uma criança possa vir ao mundo com enfermidades, com anomalias, com problemas sérios de saúde. Como entender, gente? Se nós não tivermos um esclarecimento, algo que sustente espiritualmente a nossa força interior, a nossa fé, a nossa vontade de seguir em frente. Jesus disse, eu não vim destruir a lei, eu vim para cumpri-la. Na época de Moisés, as coisas eram muito difíceis. Era preciso educar aquele povo que veio de forma ainda muito distante das verdades espirituais e muitas vezes querendo que tudo se resolvesse de forma sobrenatural. Tanto que num determinado momento, Moisés proibiu a comunicação com os espíritos, porque eles não estavam prontos. Tudo eles queriam resolver de forma sobrenatural. Assim como muitas vezes hoje, nós ainda temos quem o faça, quem vá buscar o milagre, quando o milagre está dentro de cada um de nós. Aí, Moisés, ele foi um legislador, um líder que trabalhou com aquele povo, com aqueles seres encarnados naquele momento,
da maneira como eles conseguiam entender. Então, quando a gente é criança, as explicações que nós recebemos são explicações para crianças. E Paulo de Tarso fala isso muito bem. Aos meninos eu falo como menino, e aos homens como homens. Ou seja, cada um vai recebendo segundo tem a capacidade de analisar, de entender. A fé, de forma cega e superficial, é uma fé que não raciocina. E o Espiritismo vem nos trazer a fé raciocinada. Ele vem nos dar responsabilidade sobre os nossos atos. Ele vem explicar que não existe culpados, que não existe inocentes. E pelas nossas dores, os culpados pelas nossas dores somos nós mesmos. E não estamos aqui sofrendo nenhuma injustiça. Nós estamos passando pelas provas necessárias ao nosso adiantamento moral e espiritual. Então, Jesus vem e nos traz essa clareza. Por isso que ele fala que ele não veio destruir a lei. Ele veio para cumprir. Olha, aquilo que não foi compreendido antes, vai ser compreendido agora. Sendo Jesus a segunda revelação. E a terceira, o Espiritismo, que não é atribuída a ninguém em especial. Não tem uma individualidade para dizer, é esse, agora esse veio trazer. É através desse que as coisas vão acontecer. Não, muito pelo contrário. É por intermédio de uma multidão de espíritos, de seres que se prepararam para nos auxiliar nesse momento do crescimento espiritual. Então é uma multidão de intermediários. São os espíritos do Senhor, da qual nós fizemos parte. Então, do mundo espiritual vêm os desencarnados, do mundo carnal, do mundo material. Vêm aqueles que abraçaram a causa, que passam a estudá-la, que passam a seguir os ensinamentos de Jesus para poder levar a boa nova, para poder levar o porquê do Espiritismo, o porquê das coisas a cada um dos nossos lares. Bom, nós precisamos de provas. Nós precisamos, muitas vezes, nos render aos fatos. Então, aonde buscar essas provas? Como compreendê-la? Através do conhecimento, em primeiro lugar. Primeiro vem o conhecimento intelectual. E depois nós passamos a aplicar esse conhecimento intelectual na nossa questão moral. Porque quando nós chegamos na doutrina espírita, quando nós entramos em contato com o Espiritismo, nós vamos em busca de respostas também. Então, as conversas são cheias de porquês. Por que isso? Por que comigo? Por que aquilo? Nesse momento que nós estamos passando mesmo, esse momento pandêmico, quem lembra do Natal passado, em que era tudo muito distante? Havia uma espécie de pânico no ar. Somente aqueles que estavam mais bem preparados que estavam prontos, ou mais serenos, para passar por esse portal. Os demais, não. Os demais precisaram, muitas vezes, buscar. Então, as nossas plataformas nunca tiveram tão cheias. Os cursos online nunca teve tão cheio.
tão bem frequentado. Quantas pessoas foram buscar o conhecimento? Quantas pessoas buscaram atendimento fraterno online para poder superar as suas dores, para poder minimizar o seu sofrimento, para poder compreender as despedidas e entender que são as vozes do céu que nesse momento chegam à Terra para tornar mais clara a nossa visão de mundo, a nossa visão de individualidade, entendendo o quanto nós precisamos passar para a próxima fase, a fase da fé raciocinada, que o Espiritismo nos traz de uma maneira tão clara, tão aberta, retirando aquelas camadas que mantinham os nossos olhos fechados para as questões espirituais. Então nós vivemos sim num mundo de provas, mas nós vivemos também no momento em que Jesus nos anunciou todas as coisas que vêm acontecendo nesse momento. Jesus nos falou que nós teríamos aflições. Jesus nos falou que nós deveríamos perdoar. Ele foi preparando o terreno aonde as sementes foram caindo no solo dos nossos sentimentos, para que nós pudéssemos nos compreender como indivíduos e como filhos da criação. Então, chegou o momento em que Jesus diz: vem cumprir nos tempos o que foi anunciado. Nesse momento está sendo cumprido o que foi anunciado, porque é momento de regenerar a terra. E esse momento vem preparar o reino de Deus para aqueles que herdarão essa terra, e que é onde ela será um local aprazível, longe da violência, longe do egoísmo, do orgulho, aonde o respeito haverá de estar presente em todas as criaturas, aonde a fraternidade será exercida de forma natural e espontânea, aonde os medos vão ficando para trás e os homens vão aprendendo a lidar consigo mesmo. Então, o Espiritismo é a nova ciência que vem mostrar aos homens, provando a existência do mundo espiritual. Vem falar das muitas moradas na casa do nosso Pai Celestial. Ele vem nos mostrar a recuperação do homem através da reencarnação, desses momentos em que nós paramos para refletir e, mudando de sintonia, mudando a nossa forma de ver, mudando a nossa forma de ser, aprendemos com os nossos erros. Desenvolvemos em nós o amor, mas não esse amor de posse, não esse amor que fere, que maltrata, que espezinha, que diminui muitas vezes, mas aquele amor incondicional, o amor imbatível, o amor, que é o que nós precisamos. Como aconteceram algumas coisinhas e eu fiquei meio perdida no tempo. Eu creio que
nós vamos começar nossos agradecimentos pela paciência, principalmente da Daiane, que soube me dar essa segunda oportunidade para que a gente pudesse estar aqui conversando. Nós vamos agradecer a Deus imensamente por termos encontrado na nossa vida o Espiritismo, que veio explicar nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas ações, a nossa situação terrena, o porquê dos porquês, a justiça divina, que é uma das coisas mais importantes para a gente ver. Se está tudo certo, gente, se Moisés veio e fez o trabalho dele, vamos dizer, de forma incrível, porque era necessário trabalhar a dureza daqueles corações, dos nossos corações, porque nós chegamos na Terra num estado muito deplorável. Nós chegamos aqui, infelizmente, bastante endurecidos. Aí era preciso alguém que mandasse, para que tivesse alguém que obedecesse. Era preciso que houvessem algumas punições, caso as coisas não fossem entendidas daquela forma. Mas Jesus vem e faz com que nós possamos entender o nosso livre-arbítrio. Olha, você tem o tempo que você quiser, mas é causa e consequência. Então, a lei é a lei do amor. Os seres da Terra estão fadados ao progresso. Tanto que Jesus diz que brilhe a vossa luz. Que a gente possa despertar, que a gente possa vencer as nossas dificuldades e chegar do outro lado, bem melhor, e cada vez melhor, até atingirmos o nosso progresso espiritual. E sendo assim, quando nós começamos a compreender isso, nós nos tornamos seres melhores, mais serenos, mais tranquilos, mais preparados para refazer caminhos. Às vezes nós precisamos refazer caminhos, nós não vamos acertar sempre. Tanto que Jesus diz, haverá aflições. E Ele nos diz, Ele nos chama, vinde a mim. Olha, agora é o momento de parar, pensar, refletir e compreender. Então vamos estudar, vamos ver quantas vezes for necessária, até internalizar. Caiu, levanta. Bom, existe um mundo espiritual. Existe uma multidão de espíritos em nossa volta. Nós nunca estamos sozinhos. E nesse momento, é tudo que as pessoas que se despediram de entes queridos, e que não foi pouco, querem acreditar. É impossível. Você dizer, acabou. E agora? Terminou. E é diferente de você dizer, aonde quer que você esteja, que o meu amor esteja contigo. Aonde quer que você esteja, não desanime, seja qual for a tua situação. Ora, confia, restaura os teus pensamentos, reequilibra as tuas atitudes, se perceba. E aí nós vamos entender que não é nada de sobrenatural. Não há o fantástico. Fantástico, sim, é
a transformação da humanidade. Fantástica é a paz que a gente adquire a partir do momento que nós começamos a compreender o Evangelho de Jesus, que é magnífico, que é sensacional, que é a nossa bússola, que tem respostas para todas as nossas perguntas, para todas as nossas inquietações, que nos ensina a agradecer a tudo e a todos, que nos melhora a cada instante e nos convida a prosseguir. E se você já estiver bem, estenda a tua mão, que ali atrás tem alguém que precisa dela. E assim, meus irmãos, vocês já viram que eu falo pra caramba, né? Então vamos nos encaminhando, agora é sério, para o nosso encerramento. Alguém trouxe água? Alguém colocou sua garrafinha, seu copinho de água aí, pertinho? Se não colocou, não tem problema. Da mesma forma, vamos entender que essa água fluida, fluidificada, magnetizada, ela é maravilhosa. Ela nos auxilia. Ela nos traz as bênçãos dos céus. Os benfeitores espirituais adentram as nossas casas no momento do Evangelho no Lar. Hoje, em especial, eu estou muito grata, porque o nosso Evangelho em Família é pela manhã, é às 10 horas. E agora estamos aqui novamente, tendo a bênção de poder fazer novamente. Então, roguemos ao Senhor da vida que recaia sobre as águas o fluido necessário segundo a necessidade de cada um. Que traga bom ânimo, tranquilidade, esperança, que possa nos auxiliar de alguma maneira a melhorar os nossos sentimentos, os pensamentos, as ações. Mas podemos aproveitar esse momento também para pedir por todos os lares do nosso planeta, por todos os irmãos do caminho, por todos aqueles que nesse momento, de alguma maneira, possam estar conectados conosco, se beneficiando dessa prece. Jesus querido, olha pelas crianças, inspira seus pais a evangelizá-las, porque elas são o futuro desta terra, renascidas, para mudar as paisagens do nosso planeta. Aquelas que já chegaram, as que estão chegando e aquelas que virão. Gratidão, Senhor, por todos aqueles que nesse momento nos fazem companhia, nesse espaço abençoado. Uma vez mais, podemos dizer muito obrigada
por estarmos aqui e que tenhamos uma semana maravilhosa. Boa noite a todos, paz nos lares, paz nos corações, e que assim seja.